Vamos fazer uma análise breve aqui do depoimento de Jair Messias Bolsonaro, que foi hoje à tarde, hoje dia 10 de junho. Então, piada que virou manchete. Começando pelo lado mais engraçado, quando Bolsonaro ironizou Moraes como meu vice, neutralizou a inversão de papéis, juiz versus réu, e reforçou a narrativa de que o processo é político. Então, sabiamente, Bolsonaro fez uma brincadeira, o Alexandre de Moraes acatou a brincadeira, coisa que ninguém ali fez isso, tipo de brincadeira. Você não quer ser meu vice na chapa em 2026, que eu vou concorrer a presidente? Desmontando toda essa narrativa de brincadeira e invertendo os papéis entre o juiz e o réu. E reforçando que esse inquérito é de natureza política. Isso a gente vê claramente nessa forma de como o Bolsonaro lidar com essas questões, né, polêmicas, que ele fica muito sério, explosivo, mas ao mesmo tempo ele leva na brincadeira e desconcerta qualquer um. Em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe... Liberdade de expressão em xeque. Paulo Gonet, da PGR, tentou criminalizar o debate público sobre decisões do TSE. Bolsonaro rebateu citando falas de Flávio Dino e Carlos Lupe, do PDT, contra as urnas. Então, na visão de Bolsonaro, criticar as urnas eletrônicas não é crime algum, porque Flávio Dino, num passado não muito distante, meteu o sarrafo nas urnas eletrônicas dizendo que havia fraude e era preciso do voto impresso para corrigir esse problema. Carlos Lupe, também num passado não muito distante, disse também que é necessário voto impresso porque existe fraude, sim. E isso já vem desde a época do Brizola, né, na década de 80, lembrou o Bolsonaro. Então você falar mal das urnas eletrônicas, isso não acontece só aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro. Na Venezuela, há pouco tempo, antes do voto impresso, também acontecia da população reclamar, né, sobre uma possível invasão de hackers, mudanças, né, nas eleições, por outras forças, por influenciadores, por várias outras práticas, né? Existe boca de urna, existe fraude, e a gente sabe que ninguém está livre disso, nenhum país. Então você querer rechaçar a liberdade de expressão de você questionar alguma coisa, isso não está nas democracias, né? Que eles tanto gostam de dizer que o Brasil vive numa democracia. Então ele tentou criminalizar o debate. Mas o Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, falou da mesma forma que Bolsonaro falou. Então, são dois pesos e duas medidas. Se não criminalizou Flávio Dino nem Carlos Lupe até agora, por que vão criminalizar Bolsonaro? Sobre a minuta do golpe, diferente de decreto de estado de sítio. Eu vou colocar o vídeo curto aqui do jurista André Marsiglia, né, jurista constitucional, que ele vai mostrar que minuta do golpe, essa expressão, esse termo não existe no direito. Eles criaram, né? Como fake news, antigamente não existia no vocabulário. Então, o decreto de sítio é previsto no artigo 137 da nossa Constituição Federal e depende de aprovação do Congresso. Bolsonaro fez mais ou menos uma minuta ali, de estado de sítio, e não assinou, né? E não tem validade nenhuma. E essa minuta, esse esboço, né, é que eles estão chamando de minuta do golpe, que não existe essa expressão. E se não foi assinado e não passou no Congresso, não possui nenhuma validade. O golpe só iria adiante, na visão dos juristas, se ele tivesse feito
esse estado de sítio assinado com toda aquela narrativa ali nos papéis e enviado ao Congresso. Pronto, aí sim estava chancelado o golpe que eles tanto estão falando aí. Mas se não existiu nem mesmo sequer uma assinatura, então não tem validade. Sem assinatura, nem promulgação, o papel não passa de rascunho, que vem sendo trabalhado nesse inquérito como uma coisa muito feia, muito séria, mas que na verdade não possui nenhuma credibilidade. Até agora, juridicamente, parece que estamos diante de uma barca furada de um golpe que, óbvio, não existiu, e se alguém em algum momento teve a ideia de fazê-lo, ficou na cogitação. É bom que a gente diga que outra coisa que foi dita muito é a minuta. Veja, não existe minuta do golpe. Minuta do golpe é um negócio que não existe. É bom a gente firmar isso aqui, hein? A minuta de que tanto se fala é de um decreto presidencial de estado de sítio ou de defesa. Isso é um instituto constitucional. O estado de sítio ou de defesa são institutos que estão na Constituição. A gente precisa parar de criminalizar a Constituição. Estamos fazendo isso. A minuta do golpe, não existe minuta do golpe. É uma minuta de um decreto que não foi assinado e que, ainda que tivesse sido assinado, trata de um instituto constitucional. A nossa Constituição é criminosa? É isso? Ainda que tivesse sido assinada a tal minuta de um decreto de estado de sítio ou de defesa. E daí? Isso é algum golpe, por acaso? A gente decretar algo que está na Constituição? E mais, o estado de sítio e o estado de defesa são institutos constitucionais que só têm validade se o Congresso aprovar. Então você imagina um golpe sendo planejado desse jeito. E isso é um golpe de Estado? Pô, mas é um golpe de Estado, então, do Estado inteiro. Quebra de roteiro da PGR, do Alexandre de Moraes, do ministro Fux, a todo momento, desde o início dos depoimentos, desde segunda-feira. Então, testemunhas não lembram, não acham, e não sei. Foi o caso do advogado Chiquini, advogado criminalista de um dos enrolados nesse inquérito, né? Ele disse que foram quase 1000 vezes que Mauro Cid pronunciou a expressão "não sei". Então são testemunhos vagos, né, que estão acontecendo nesses depoimentos e que mostram claramente que a cadeia de custódia de provas já foi questionada, com a perda de celulares, perda de um notebook também, de outros envolvidos. Mas o que mostra isso é a fraqueza, né, desse discurso, desses depoimentos, que não se lembram, não acham, eu não sei se eu estava, não me lembro. Muito disso, né, nos depoimentos. E a cadeia de custódia quebrada é porque não existe provas suficientes para acusar os réus do que eles cometeram. Isso está acontecendo nesse questionamento, quer dizer, nesse inquérito. Então a acusação isola-se no enredo de likes, lives e retweets no X. É isso que eles estão trazendo ali como acusação, né, nesse inquérito que começou segunda-feira e ouvindo os réus. Então muito fraco. Estratégia defensiva da parte de Bolsonaro, que foi orientado por um ótimo advogado. Eu vi que o melhor advogado ali, até o momento, na minha opinião, foi o advogado do Bolsonaro, Vilardi, um senhor já bem experiente. Ele, no primeiro dia, na segunda-feira, ele trouxe um áudio que desmontou toda essa narrativa do golpe, mostrando que Mauro Cid disse que Bolsonaro agiu dentro das 4 linhas da Constituição e de que ele não quer nada disso, não quis nada de golpe, ele queria seguir em frente, passar o bastão para o presidente Lula, né, entre aspas. Então ele se comportou mantendo a calma, evitou detalhes que pudessem ser explorados em contradita e reforçou o mantra das 4 linhas da Constituição, como ele sempre fala. Então ele sempre agiu dentro da lei, né? E teve o áudio que o advogado dele colocou e o Mauro Cid confirmando, ele agia dentro das 4 linhas da Constituição. E ele mostrou isso amplamente no seu discurso hoje. Vilardi, o advogado do Bolsonaro, que é um excelente advogado, realmente ele está gastando um dinheiro, ele disse que já gastou 8 milhões com esses advogados, não só ele como o outro, que eu não esqueci o nome agora, mas o Vilardi que sobressaiu mais até agora, ele é ótimo mesmo, muito bom mesmo.
Vilarde sorriu porque sabe que juridicamente o placar vai apertar e eles estão saindo da vantagem. Porque o Vilarde, esse advogado, ele desmontou o Alexandre de Moraes, desmontou o PGR, desmontou o Fux, todos eles que estavam ali. Essa é a realidade, porque eu já venho assistindo desde segunda-feira. Então, ele desmontou. Ele e os outros também, né? Os outros advogados. Essa campanha de Pix que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão o pessoal gosta. Resumindo, ficou provado que Bolsonaro não teve nenhum envolvimento com o dia 8 de janeiro. Não existiu minuta de golpe. Essa expressão não existe. Existe um estado de sítio ou estado de defesa, como disse o advogado, que o presidente tem direito de usar esses instrumentos, e sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Mas nem isso teve e nem foi assinado nada disso. Então, ele não teve participação no 8 de janeiro, ele estava fora do Brasil, não teve ligações com aqueles que estavam nos quartéis acampados, que chegou até 20 mil pessoas, disse ele, né? E depois foi reduzindo, até na posse de Lula tinha umas 200 pessoas, ou 500, e deu aquele problema todo no 8 de janeiro, que ele estava fora. E ele não ficou provado, as declarações de Mauro Cid, entre outros, que ele não tem ligação nenhuma, não teve ligação nenhuma com o pessoal acampado nos quartéis, né? Ele até disse para que os caminhoneiros voltassem a trabalhar, ele queria que as pessoas voltassem à sua vida normal, mas o povo insistia, né? Insistia em ficar nos quartéis. Ele não pôde fazer porque uma manifestação pacífica é direito das pessoas, está na Constituição Federal. A baderna aconteceu dia 8 de janeiro, né? Com aqueles infiltrados que nós sabemos, na minha opinião. Mas o pessoal que estava nos quartéis, sendo autorizados pelos generais, pelo exército, diz ele, eles estavam pacificamente. Então ele não viu nenhum problema. Ele viajou e aconteceu o problema do 8 de janeiro, que ele não tem nenhuma ligação. Não existiu minuta de golpe, não existiu ligação dele no 8 de janeiro. Eles tanto falam e acusam. E é isso que ocorreu nesse dia. Foi um grande depoimento. Mas a gente sabe que parece que o judiciário já está tudo armado e a decisão já foi tomada. Se prenderem Bolsonaro, é uma prisão injusta mesmo, ilegal. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.